Olá! Excelente noite a todos vocês! Gente, tô super feliz! O Instagram me tirou do castigo! Tava de castigo, não tava conseguindo fazer minhas lives. E hoje eu vou fazer uma live sensacional. Uma live que vai ser maravilhosa com uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho muito carinho, muita admiração, que é o Vinícius Ferrari. Tô aqui esperando ele entrar, ele já vai entrar daqui a pouquinho, para eu já... Ai, ele acabou de entrar, já vou chamar ele aqui. Deixa eu mandar aqui a solicitação para ele. Tá? Aí, mandei a solicitação para ele entrar aqui com a gente. Lindeza! Tão Olá, maravilhoso que você já deu sorte para mim, ó. Vamos começar com a live aqui no domínio. que beleza, que beleza. Boa noite, Cá. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais por estar aqui com você. Ai, que noite maravilhosa, né? Só organizar aqui. Pronto, organizar, tá tudo certo. Ai, que lindo! É isso mesmo. Gente, eu tô muito feliz. Olha, eu tô feliz em dobro hoje. Feliz porque eu consegui finalmente fazer a live porque eu tava de castigo, o Instagram tá deixando eu fazer as lives do domínio. E muito feliz porque eu tô com uma pessoa maravilhosa que eu não vejo há um tempão ele presencialmente, que é o Vini. É uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho, muita admiração. Sabe aquelas pessoas que às vezes você passa mês, ano sem ver, mas quando você vê o amor é o mesmo, o carinho é o mesmo. Parece que você. Olha, parece que eu conheço o Vinícius a vida inteira. Então é esse sentimento que eu tenho por ele. É uma pessoa que eu tenho muito amor mesmo. E eu fiquei muito feliz quando ele topou fazer essa live comigo, porque, gente, ele tem muito conhecimento. O menino é top. Ele é um bom tipo 3. Então tem performance total. O menino estuda, o menino é bom. Então vocês vão ver que ele tem muita coisa boa aqui para trazer para mim e para vocês. Porque toda vez que eu converso com o Vinícius, eu aprendo muito com ele. Eu vou contar aqui no decorrer da nossa live quanto que o Vinícius já me ensinou, o quanto o Vinícius já me ajudou, o quanto ele já esteve presente em vários momentos da minha vida extremamente importantes, principalmente no meu desenvolvimento como na área de desenvolvimento humano, como pessoa mesmo. Então é uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho. E eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. E boa noite aí para vocês que estão nos assistindo, que você aí que está entrando, é uma satisfação. Boa noite, Vanessa. É uma satisfação aí ter vocês aí com a gente. Eu estou aqui tentando abrir o roteiro que eu fiz com o Vinícius, porque deu certo do lado, extrapiou aqui do outro, porque o roteiro não quer abrir, não. Mas a gente vai falar hoje sobre advocacia empresarial, porque o Vinícius entende muito disso. Ele é uma pessoa muito centrada. Ele vai contar aí um pouquinho da história de vida dele, tanto profissional quanto pessoal. Então vocês vão ver que ele tem bagagem, tem conteúdo aí para passar, com bastante conhecimento para vocês. Como eu sempre falo, eu trago pessoas aqui que têm realmente conhecimento, que têm esse valor muito importante para mim, que é trazer conhecimento em abundância. E o Vinícius tem isso com ele. Então ele vai se apresentar para vocês. E logo em seguida que ele se apresentar, eu tô aqui, ó, torcendo. Vai abrir o roteiro e eu vou passar para vocês aí certinho o Vai tema abrir, da live. Karine. Tenha fé que já deu tudo certo. Se apresenta, Vini. Combinado. Meu bem, primeiramente quero agradecer do fundo do meu coração pelo convite, pela estadia de estar aqui falando com você, falando com os nossos seguidores, com os seus seguidores. Fico muito, muito feliz e honrado realmente de estar aqui podendo transmitir um pouquinho, né, que a gente garante aí da vida, da experiência da nossa vida, da experiência do nosso trabalho, do nosso próprio desenvolvimento, que é o mais importante de tudo, né? O nosso caminho, a nossa trajetória de vida, que por si só já é um trabalho de autoconhecimento, né? Quando a gente olha para trás, percebe todo o caminho que a gente percorreu, a gente sabe ali que muita coisa é referência, né? Muitas histórias são referências para que a gente possa estar aqui hoje, né? E viver um futuro ainda que diferente na nossa vida. Então, mais uma vez, minha amiga, gratidão
A saudade é recíproca, não vejo a hora da gente poder se ver pessoalmente e vai acontecer em breve, tenho certeza disso. É só organizar as agendas, porque da mesma forma que a gente corre por aqui, eu sei que a Karine também corre por ali, fazendo e acontecendo com as lives. Eu acompanho, eu admiro muito o seu trabalho, eu fico muito feliz pela sua trajetória também. Em pensar que a gente não se conheceu há tantos anos, mas a gente sabe que os anos foram todos muito profundos, né? A gente se conhece de uma forma muito profunda. E é isso que garante essa conexão, essa ligação e essa força que a gente tem. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho também. Continue sempre fazendo o que você faz, não só transformando a si, mas a vida das pessoas, trazendo essa luz, trazendo esse carinho, trazendo esse amor, também pela inteligência emocional, mas também pela emoção de cada um ali que busca se entender também. Então, muito obrigado, Ká. E falando da nossa trajetória, nossa, tantas histórias seriam boas para ser contadas aqui, mas o nosso tempo ele é curto, então a gente tem que ser cirúrgico. A gente vai falar aquilo que realmente vai fazer a diferença. Eu, como um bom geminiano, para quem conhece horóscopo, como um bom tipo 3, para quem conhece Enneagrama, independentemente das personas que eu carrego, eu também sou ser humano e estou aqui na vida aprendendo e aprendo durante esses 27 anos de idade, que não parece ser muito longos, né? 27 anos, quando eu falo, as pessoas olham e falam assim, mas só 27? Primeiro que a Barbie engana, né? Dá uma enganada. Quando a pessoa olha de pronto e fala assim, tá me enganando. E segundo, né, que 27 anos são 27 anos de muita luta, de muito trabalho. Desde muito cedo, o Vinícius, que aqui vos fala, esteve na rua batalhando mesmo, junto com a minha família. Eu venho de uma família muito dedicada, muito determinada em fazer e em vencer na vida. E eu garanto isso dos meus pais, então eu honro eles nessa vida fazendo esse meu melhor, né? E minha trajetória ela começou aos 14 anos, Karine. Aos 14 anos na trajetória profissional, me vi trabalhando no Tribunal de Justiça, já dentro da Câmara Empresarial, eu já trabalhava com direito empresarial ali, e a advocacia ela veio depois de mais tarde, né, depois da faculdade, depois de algumas formações, que nesse período, né, dos 14 aos 23 anos, não só o adolescente, mas o jovem adulto, ele passa por um processo de escolha muito precoce, né? Do que você vai fazer, o que você quer, e a ansiedade já começa ali. A ansiedade já começa logo quando a pessoa olha e fala: Meu Deus, eu tenho 17 anos, não sei o que fazer, e agora? Né? E aí o pai fica doido, a mãe fica doida, bota na terapia e fala: Não, você tem que se decidir, você tem que resolver o que você tem que fazer, porque não dá para ficar aqui dentro de casa. Então, ali eu já olhei para frente e falei, é isso que eu quero. É bom que demora 5 anos? É bom que demora 5 anos, é um bom tempo para eu pensar durante essa faculdade, né? Porque a faculdade de Direito, ela leva aí seus 5 anos de duração. Foi um bom tempo para eu pensar se era aquilo mesmo que eu queria fazer para minha vida. E logo após a faculdade, eu me vi num processo de autoconhecimento muito intenso, porque foi logo naquele momento em que eu finalizei a faculdade, eu me percebi num processo depressivo de, poxa, passaram-se esses 5 anos, eu decidi o que eu queria, mas agora eu estou incerto. Olha, isso é muito forte, né? E isso é um processo do jovem adulto, que não sabe se realmente é aquilo que ele quer fazer para a vida, né? E nessa incerteza eu encontrei um lugar que me fez olhar para dentro, eu encontrei um lugar que me fez trabalhar minha inteligência emocional, que aqui eu chamo e peço a licença para poder falar do nome do Instituto Você, para poder falar do nome do Bento Augusto, e representando toda a gama de pessoas que a gente conheceu ali, que realmente me norteou para dentro do processo da inteligência emocional. E foi aí, somente aí, que eu entendi por qual motivo eu realmente estava exercendo o que eu exercia e por qual motivo eu entrei na advocacia empresarial. Logo depois eu já estava já no mercado corporativo e no mercado corporativo já trabalhando dentro da área regulatória, trabalhando dentro do direito societário, ajudando, né, e apoiando investidores nacionais e estrangeiros nos seus processos empresariais. Eu percebi que ali era um caminho de, não de autoconhecimento, mas era um caminho de repassar o conhecimento, né? E eu sempre gostei muito de ensinar. E isso tudo ligado aos meus valores, né? De realmente de dar importância ao outro, de poder auxiliar o outro, de ajudar com aquilo que a gente conhece. E me vi ali 100%
imerso naquele mundo e ali eu comecei realmente a me aprofundar nos estudos. E tudo vai se ligando, né? Tudo se liga, né, cara? No final do dia, tudo faz parte de uma coisa só, né? E hoje eu acredito que a minha missão realmente está dentro do processo de transformação, mas é a transformação de quem está disponível para se transformar. Seja uma pessoa física, aquela pessoa física que vem com as suas dores, com os seus traumas, com as suas ansiedades, com os seus medos. Seja a empresa também, a empresa que não deixa de ser uma pessoa, né, mas é uma pessoa figurativa. Ela é uma pessoa que ela não exerce por si só suas vontades, mas que também tem uma pessoa física por trás, que é quem determina, que é quem direciona e que tem os objetivos daquela instituição. Então, no final do dia, tanto a pessoa física quanto a jurídica, elas são uma coisa só. E elas todas estão direcionadas pelo próprio conhecimento, seja do administrador da empresa, seja pelo dono da empresa, qualquer que seja o patamar daquela pessoa, mas ela vai ter alguém por trás. E esse alguém é um ser humano como a gente, que também que também tem as suas dores, que também sente dificuldades e que no momento de pressão, no momento de desafios, ele também pode paralisar. Só que a empresa não paralisa. A empresa ela precisa continuar, porque ela tem uma função social, né, cara? A empresa ela continua. Exatamente. Ai, gente, consegui aqui abrir o Que roteiro. Eu bom, fiz uma deu troca certo. aqui. Por isso que é bom aprender a dominar as emoções. Eu fiz a troca aqui, pedi pro Vini já ir se apresentando aí para vocês. Mas ó, consegui aqui, graças a Deus. Então vamos lá, vou primeiro me apresentar também para vocês aí que estão me assistindo do domínio e também daí do que eu chamei o Vini, do canal do Vini também, para vocês entenderem melhor sobre o que a gente está falando aqui hoje. Então, eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, sou também terapeuta integrativa e criadora do método DDE. E eu fiz o canal Domínio das Emoções para ensinar você aí que está nos assistindo a aprender a dominar suas emoções de forma natural, sem o uso de medicamentos. E para isso, eu trago bastante conteúdo que faz sentido com aquilo que eu acredito ser importante para a vida minha e das pessoas. Então, um desses conteúdos que eu faço frequentemente e religiosamente é as lives. E nas lives eu trago sempre pessoas muito especiais, pessoas que eu realmente confio, que eu sei do trabalho. E o Vini é uma dessas pessoas. Eu escolhi, gente, a dedo esse tema, porque faz muito mesmo assim, tem muito a ver com o Vini. Eu coloquei assim, ó, no tema, eu coloquei autoconhecimento e sucesso, porque sucesso é a cara do Vinícius, viu, gente? Um bom tipo 3 é performance e ele foca e consegue ter sucesso em tudo que ele faz, porque ele coloca amor nisso. Eu coloquei aqui, ó, autoconhecimento e sucesso, gerenciando a ansiedade e liderando na advocacia empresarial. Eu soube um passarinho verde, rosa, vermelho, me contou aqui que esse menino com 27 anos, né, Vini? Isso mesmo, Com cara. 27 anos, ele já está liderando lá, virou sócio da empresa dele, que eu tô sabendo, viu? Me contaram. Da performance que esse menino tem. Ele, gente, o Vinícius é uma pessoa que ele coloca amor em tudo que ele faz. Então vocês vão aprender muito a respeito dele. Mesmo com tendo a idade, a gente olha a idade, mas você vê desde os 14 anos ele já trabalha, ele já se dedica. Esse período de tempo que ele tem na empresa que ele trabalha hoje, ele conseguiu chegar num patamar assim que na idade dele, gente, é sucesso, não é qualquer pessoa que às vezes a pessoa trabalha 10, 15, 20 anos numa empresa e não consegue o que o Vinícius conseguiu num período de tempo relativamente curto para o patamar que ele chegou. Então isso é uma coisa que eu admiro muito nele, porque eu vejo, eu já vi, eu já presenciei em vários momentos na minha trajetória de desenvolvimento humano com ele, o esforço do Vinícius, o trabalho dele, a dedicação. Então, é por isso que eu digo para vocês com toda certeza que ele tem muito a agregar aqui para mim e para vocês. Então, sobre o que é essa live que a gente vai falar? Aqui vocês vão aprender a lidar, principalmente quem é advogado e não só advogado, tá, gente? Em todas as áreas aí, você em algum momento é líder, você é líder da sua vida, você é líder, às vezes, aí no trabalho, enfim.
mas você vai aprender a lidar com essa gestão. Como que você consegue fazer essa gestão emocional de maneira eficaz? No caso do Vini, ele lidera, ou melhor, ele lidera aí na advocacia empresarial, porque ele é líder lá e ele consegue fazer isso de uma maneira sustentável, de uma maneira que a gente chama na PNL ecológica. Então, ele vai ensinar aqui para vocês como que ele consegue gerir as emoções dele, mesmo tendo uma idade, porque às vezes a gente cria, né, crenças de que a pessoa precisa ter uma certa idade para poder liderar. Não. Na verdade, o que é importante é a pessoa ter inteligência emocional. Como que ele consegue lidar com isso? E sobre o que a gente não vai falar aqui. A gente não vai falar sobre técnicas jurídicas. Nosso objetivo não é falar sobre estratégias legais, não. Não é esse o foco. O foco é realmente você entender como que a inteligência emocional ela é fundamental para você fazer esse equilíbrio na sua saúde emocional, no seu trabalho, e para você ter sucesso, assim como ele teve também. Mesmo tendo pouca idade, em quanto tempo você está na Mazar? Eu tô Na na Mazars, empresa tem 10 anos, cá. Tem 10 anos. Gente, imagine, 10 anos esse menino já. Depois, ele vai contar aqui para Vou vocês a contar. história dele empresarial. Conta pra gente, Vini, um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da Claro. Mazars e para que vocês aí conheçam melhor ele como pessoa, para quem não conhece o Vini. Quem conhece já ama, viu? Pensa, ó, tipo 1 é assim, você ama ou odeia. Tipo 3 não, No, você ama, porque pensa nos pavãozinhos que eles não fazem esforço para fazer sucesso, eles fazem naturalmente, é da personalidade, viu? não Então tem, conta não aí pra gente. tem como enganar, cara. Não tem como enganar. A gente abre a porta, a galera fala, é tipo 3. Ponto. Aí você olha lá no Enneagrama, quando a gente olha para a essência, a busca do tipo 3 nada mais é do que querer ser reconhecido e amado, né? E aí a gente olha para aquela quintessência do emocional e que está muito conectado com o amor que a gente coloca na nossa vida, no nosso trabalho, né? Sem dúvidas, a performance ela só existe porque existe importância. E quando a gente torna aquilo importante dentro da nossa vida, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Né? E a própria PNL fala, né, que quando a gente não tem para onde ir ou não sabe o que escolher para onde quer chegar, qualquer caminho vai servir, qualquer lugar vai ser um lugar. E para mim nunca foi assim, eu sempre soube. Inclusive, hoje eu venho estudando a psicologia analítica junguiana como um processo de gestão mesmo de pessoas, para poder olhar para as pessoas de uma forma mais humanizada. E a ansiedade, ela tem um motivo para existir dentro da gente, né? Porque a ansiedade é aquilo que nos move no final do dia. Ela tem uma importância, ela tem algo que nos direciona. Foi a ansiedade que durante esses 10 anos me trouxe aonde eu estou. O problema, ele não está na ansiedade, mas como a gente olha para ela, como a gente lida com ela, como que a gente agrega ela nos nossos valores, né? Então, a ansiedade ela veio ali comigo desde sempre, realmente para eu querer conquistar, para eu poder alcançar, para eu poder fazer. Hoje eu atuo dentro da Forbes Mazars, que é uma empresa multinacional francesa. Ela recentemente passou por um processo de fusão, né, com uma empresa norte-americana, por isso Forbes Mazars. E lá dentro eu estou desde quando eu era um auxiliar. Eu era um auxiliar, eu só fazia digitalização de documentos, né? A diferença é que eu nunca me contentei só em fazer aquilo. Eu olhava para as demais tarefas, eu olhava para os meus líderes e falava: isso aqui não é só para mim, não. Peraí, eu tenho mais a agregar, eu tenho mais para entregar, eu tenho muito mais para poder oferecer. E aí a gente sai daquela linha, que me perdoe a palavra, a gente sai da mediocridade, a gente sai daquilo de só vou fazer isso, porque isso é o que eu sirvo para fazer, aquelas crenças que nos limitam, que nos travam, nos petrificam, né? Fala assim, não, eu só sei fazer isso, não quero fazer mais nada. Peraí, não era assim para mim. Eu olhei para o meu caminho e falei, não, pera, eu tenho mais para agregar. E ali eu comecei a trabalhar, conhecer mais, tomar propriedade daquilo que eu fazia. E durante os primeiros 4 anos, eu falo para você, não foi nada fácil. Os primeiros 4 anos de qualquer empresa são anos ali decisórios. Ou você fica, realmente acontece, ou você sai fora. Não tem muito para onde correr. Né? Eu brinco que eu sou patrimônio tombado. Eu já tenho aquele logozinho assim, ó, de passar na catraca, fala assim, pi, já é imobilizado para os contadores de plantão que vão assistir a sua live, eu já sou ativo imobilizado lá. E quando a gente olha para essa trajetória, esses 4 anos foram de
puro aprendizado. Eu fui coletando experiência. Foram 4 anos realmente de eu pegar uma caixinha e começar a colocar toda a experiência que eu adquiria. E aí daquilo eu fui fazendo realmente uma caixinha de presente para mim mesmo. E falei, não, eu tenho aqui. Eu brinco na terapia, quando eu estou na cadeira de terapeuta e eu olho para um cliente, eu vejo ele, nossa, mas eu faço um curso aqui, eu faço um curso ali, e eu acho que nada mudou. Eu olho para ele e falo assim, você consegue fazer uma reforma só com um martelo? Não, imagina, só com um martelo não dá para fazer nada. Pois bem, não é melhor ter uma caixinha de ferramenta? E é essa caixinha de ferramenta onde você vai ter um martelo, você vai ter um prego, você vai ter um parafuso, você vai ter o que for essencial para aquilo que você vai trabalhar. Então, eu fui usando essa caixinha de ferramenta, adquirindo conhecimento dentro do mundo empresarial, para que eu pudesse chegar num lugar onde eu era um analista. E isso aconteceu. Depois dos primeiros 4 anos, eu entrei num cargo de analista e ali a responsabilidade ela fica um pouco mais forte. Ali, eu falo para você, Cá, ali eu entendi o que era a ansiedade do cliente. Porque a gente acha que só a gente sofre de ansiedade, né? Só a gente sofre daquela angústia de querer fazer e entregar. Mas o cliente, ele vem 2 vezes mais forte. O cliente, ele quer o resultado, ele quer que você faça aquilo que ele pagou, porque, aliás, ele contratou de você aquele serviço. Ele quer o resultado. E a advocacia, já entrando dentro desse caminho, ela não é um trabalho de final. Ela não te dá um resultado garantido. Não sei para quem já contratou um advogado, ou para quem tem colegas, amigos advogados, ou até mesmo para os advogados que vão assistir, a gente sabe que nosso trabalho, ele é um trabalho de meio, ele não é um trabalho de fim. Eu não posso falar para a Karine, vamos entrar com um processo e esse processo vai te resultar de forma positiva. O direito, ele não é resultivo. O direito, ele é interpretativo. Logo, não tem como olhar para o cliente e falar, o seu resultado te espera. Então, ele também está ansioso, ele também quer saber, ele também busca saber qual que é o resultado dele. E aí ali são 2 pessoas tendo que se administrar, eu e o cliente. Só que eu controlo, né? Essa é a diferença. Eu consigo gerir. Eu não consigo gerir ou controlar aquilo que o outro faz ou que o outro pensa. Bom, meio caminho está andado. Ali eu já entendi que meu caminho já estava andado. E então eu fui alavancando, de repente veio a pandemia. E a pandemia ela afastou as pessoas. Né? Durante essa trajetória profissional, eu me perguntei então como é que eu vou administrar isso e ascender dentro da empresa durante essa pandemia, onde os meus gestores não estão me vendo, não sabem do que eu faço, onde os meus liderados e até parceiros ali de trabalho não sabem ou não me conhecem. Como é que eu vou fazer isso? Ah, isso não foi o menor dos meus problemas. Eu comecei a usar chamada de vídeo, comecei a usar celular, comecei a fazer com que as pessoas percebessem a minha importância. Logo, a pandemia passou, e com a pandemia passando, de analista eu passei a ser supervisor de equipe. Me pergunte como nós chegamos até ali. A gente pode falar um pouquinho, mas aí vai demorar um pouco mais, porque foi muita pedrada ali para a gente poder chegar. Naquele mesmo período, eu já estava no Instituto Você. Naquele mesmo período, eu já estava aprendendo sobre a inteligência emocional, e foi isso que realmente fez uma divisão na minha vida entre operacional e gestorial. Porque como supervisor, você ainda é operação, você ainda atua com o cliente. Quando você já está numa versão gestorial, agora você já não está mais na operação, você está olhando para as pessoas da operação. E essa transição é uma transição muito difícil para qualquer lugar, seja na advocacia ou qualquer outra profissão. Porque você precisa sair da operação, você precisa sentir que as pessoas que você preparou estão prontas para atender no seu lugar. E aí te conto, Karine, tem uma galerinha do apego que não solta. A galerinha do apego que gosta do jeito que quer, não solta. E aí começa outro nível de ansiedade. A ansiedade de não ver o que o outro está fazendo, a ansiedade de não saber o que o outro vai entregar. Ah, então chega aquela crença de, ai, já que eu não sei o que o outro vai fazer, deixa que eu faço. E aí que supervisor, que gerente consegue ascender na vida com isso? Não tem como. Né? Porque já que você está tirando do outro e pondo para si, você está se ocupando. Logo, você não está gerindo. Você está ocupado. Que aí, né? na verdade, cai numa armadilha emocional, né, Vini? Que é não delegar, não aprender a delegar. E delegar é muito importante, principalmente numa gestão, né? Exatamente. Perfeitamente. E o delegar, ele vem de confiança. Eu confio no outro, eu confio que o trabalho do outro é bom. Ah, mas Vini,
Cada um sabe o que quer na vida que quer e faz o que quer. Não é bem assim. A gestão precisa deixar orientado o que o outro precisa fazer. E aí entra o truque da comunicação. O quão importante é a comunicação. A comunicação está 100% ligada à ansiedade, porque a gente fala tanto da comunicação da gente para o outro, quanto da nossa própria comunicação interna. E aí eu deixo a palavra para você falar sobre essa comunicação interna, porque eu acredito que é isso que norteia os nossos sentimentos e as nossas emoções. A forma como a gente olha no espelho e fala com a gente mesmo, né? Se eu me trato mal diante de mim mesmo, o quanto eu não estou me auto-sabotando, né? Então, Exatamente. quando a gente tem uma comunicação, não precisa ser apenas assertiva, mas humanizada, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, onde você determina, como gestor, que é a sua cadeira, como líder, que é a sua cadeira, você determina aquilo que é o correto. Não precisa ser o certo, porque o certo e o errado ele não existe, é tudo uma questão de ponto de vista, mas é o que é correto para aquele momento. É saber lidar com aquilo naquele momento. E se vai haver divergência, que bom que aconteça as divergências, porque aí a gente aprende um com o outro. E aí a gente faz um movimento inverso, da onde os nossos liderados também têm a oportunidade de nos ensinar. O erro do líder que não tem essa ecologia, é achar que só ele sabe da informação. É achar que só ele é quem determina o processo. E não é assim que funciona. O liderado tem tanto conhecimento contra a gente. E deixo aqui um comentário, porque foi isso realmente que me trouxe aonde eu estou, dentro da empresa, como gerente de um processo de uma operação nacional, tendo os meus liderados tanto aqui em São Paulo, quanto em outras localidades. Eu tenho funcionários no Rio de Janeiro, tenho funcionário em Curitiba. Então, essas pessoas elas estão à disposição do meu trabalho e eu estou do delas. Eu falo que o bom líder é aquele que treina o liderado para saber mais do que ele mesmo. Porque o líder, ele não vai acertar tudo, mas o seu liderado vai. E o seu liderado, ele tem tanta competência quanto o próprio líder. E é esse liderado que um dia pode substituir o líder. Então, você que é líder, treine o seu liderado para ser melhor do que você. Não queira segurar ele. Deixa ele deslanchar, deixa ele viver, deixa ele aprender, quebrar a cara da mesma forma que a gente quebrou a cara. Com 27 anos quebrei a cara com o cliente. Imagina quantas vergonhas a gente já não passou por errar, por achar que estava errado. E a verdade é que a gente está aprendendo. A vida é aprendizado, né, cara? E é isso. Então Sim. treine os seus liderados. E ter essa consciência, essa mentalidade, com uma idade tão pequena ainda, pouca em relação à maturidade, é muito forte, gente, é muito incrível, porque assim, é difícil a gente ouvir as pessoas, quem é líder, quem é chefe, na verdade, falar isso, quem é líder Sim. tem esse pensamento mesmo. Quem é chefe, não. Às vezes quer realmente ter resposta para tudo, acha que sabe tudo, e ter essa consciência que o Vini trouxe agora para nós aqui é muito importante. Você entender que se você tiver essa mentalidade de delegar, de permitir que o seu liderado aí consiga enxergar que ele tem capacidade de fazer o que ele foi contratado para fazer e que ele pode fazer muito bem, isso vai elevar, isso faz com que o líder ele tenha resultados assertivos, porque ele Exatamente. tem um conjunto de pessoas, né? Vini? É um conjunto de pessoas que fazem aquilo que deve ser feito e fazem muito bem feito porque eles confiam no líder. Aí vem onde a palavra que o Vini falou aqui sobre confiança. Ter confiança no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que estão do seu lado, é muito importante, porque aí você consegue delegar. E aí você falou da comunicação. A comunicação, gente, ela é extremamente essencial, é o caminho para você ter sucesso na vida e se dar bem em qualquer área da sua vida. Porque se você aprende a se comunicar com o outro, é porque você aprendeu a se comunicar com você mesmo. Esses dias, eu fiz uma live, se não me engano, foi o Samuel que me perguntou. E ele falou assim para mim: o que faz você lidar também, você com a ansiedade, cara? E eu falei: é conversar comigo o tempo todo, eu falo sozinha mesmo. Porque a comunicação é o principal. Se você conversa com você mesmo, você se entende.
E aí você consegue perceber as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas, em que você precisa melhorar, em que é importante você olhar. Você falou sobre ansiedade, Vini? Então, você já disse aí, e a ansiedade, gente, é algo realmente essencial. Isso que o Vinícius falou é importantíssimo. Quando eu falo de ansiedade aqui, gente, e eliminar ela, é aquela ansiedade que te traz crises mesmo, aquela ruim. Porque a ansiedade em si é uma emoção, um sentimento que faz parte do ser humano. E ter ânsia para crescer te traz ambição. E aí você consegue chegar onde você deseja. E aquilo vai te mover, desde que você use isso com equilíbrio emocional. Todas as emoções usadas de maneira equilibrada e com inteligência emocional, elas vão te proporcionar aquilo que é importante para você, que é o resultado que você deseja. Mas é importante ter esse equilíbrio. E aí, Vini, eu quero saber de você, você falou um pouquinho sobre ansiedade, se você acredita que é possível eliminar essa ansiedade ruim, e se equilibrar emocionalmente sem precisar de medicamentos. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Você sabe, Ká, conforme a gente vai crescendo e conhecendo as pessoas ao nosso redor, sejam clientes, amigos, colegas de profissão, a gente vai percebendo que a ansiedade ela é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Da mesma forma como a depressão, o TDAH. Se a gente pudesse dizer que essas síndromes psicopatológicas, elas são praticamente uma realidade do ser humano. Elas existem, elas coexistem e elas precisam ser geridas, né? Eu acredito sim que a ansiedade ela pode ser olhada, ser observada sem a necessidade de remédios. Existem alguns pontos de atenção que para clientes eu sempre falo, né? A ansiedade, ela tem dentro de si um motivo para existir, né? Ela não é uma coisa que vem do nada, ela não é algo que a gente só percebe quando está em um grau muito elevado. Ela vem aos poucos, de forma singela. Às vezes a gente acha que é só um batimento acelerado, às vezes a gente acha que é só um café adicional do dia que você colocou ali e as coisas elas estão acontecendo. Mas o uso da palavra de Carl Gustav Jung, que hoje é a linha que eu sigo de psicologia de análise analítica, né, que eu gosto bastante, que eu acho que faz sentido, a ansiedade é um movimento do nosso inconsciente que quer que você olhe para alguma coisa. O sintoma, ele nada mais é do que um alerta. E aí, quando eu tomo um remédio, o que acontece? O remédio ele até ajuda a gente poder olhar no momento onde eu estou muito profundo naquele sintoma, onde aquele sintoma ele está praticamente incontrolável. Mas a verdade é que a ansiedade, quando ela está num momento moderado, ela está querendo te comunicar alguma coisa. Seja alguma irregularidade dentro do seu próprio corpo, seja alguma questão de perigo da sua própria vida, riscos que a gente se coloca na vida, riscos financeiros, riscos administrativos, riscos familiares. Aquela ansiedade ela não vem assim, ops, apareci. Ela vai se criando, ela vai existindo. E aí, qual que é o olhar da ansiedade do meu ponto de vista? Se eu precisar tomar um remédio para que aquilo não interfira a minha coexistência no mundo, vá ao psiquiatra, analise isso, mas não deixe de observar o porquê ela existe, porque o remédio ele não vai curar. Talvez nem a gente cure, mas a gente pode tratar. Então, se existe a necessidade de remédio, e isso é prescrito, e isso é analisado de uma forma muito séria, e isso é um assunto muito sério. Não dá para a gente tratar os remédios de uma forma rasa, porque senão a gente poderia falar que as farmácias elas poderiam ser fechadas. Mas quando eu vejo uma questão séria, e aquilo é prescrito por um médico profissional, psiquiatra, de certa forma estudado, para poder te auxiliar nesse caminho, você pode, claro, cada um tem o seu livre-arbítrio de olhar para isso e falar, ok, eu vou me tratar dessa forma. Mas lembre-se sempre, ainda que eu tome remédio, eu jamais vou deixar aquilo de lado. Porque ele sempre vai existir. E o remédio, ele só vai aumentar. O remédio, ele só vai aumentar. Essa é a grande verdade. Faça suas terapias, né? Passe
com os seus psicólogos, com o que for necessário para que você olhe para aquilo. E como diria o próprio Bert Hellinger, traga isso para si, né? Perceba que isso faz parte de você, faz parte do seu próprio sistema, do seu sistema interno, e não exclua. Porque quando eu excluo, eu me prejudico. Quando eu excluo, eu posso me prejudicar na vida. E é toda aquela onda de conquista, determinação, prosperidade, positividade, isso vai para o lado, isso adoece. E a nossa alma, ela é viva. A nossa psique, ela é viva. Ela está em constante movimento. O nosso inconsciente, ele está todos os dias se alimentando de várias informações. Várias. Só que aqui, ó, no consciente que a gente pode olhar e falar assim, peraí, já que eu tenho que tomar remédio, deixa eu olhar para isso aqui, porque eu não vou passar a vida inteira tomando remédio. Onde já se viu isso? Eu me pergunto como que as pessoas que não tinham remédios, ainda que industrializados, faziam. Ah, tomavam as ervas que imaginavam que seria bom? Bacana, mas isso não era direcionado, né? As pessoas se viravam, essa é a grande verdade, né? E a gente também tem que olhar para isso e pensar como que eu vou tratar isso, né? Excelente. Muito, muito bacana isso, a abordagem em relação a isso, Vini. Porque ter essa visão de que o remédio ele pode estar te ajudando por um período de tempo e é uma escolha sua. Eu gosto muito dessa questão da PNL de trazer possibilidades. Então, ela pode te ajudar por um período de tempo, mas você ter esse olhar que o Vinícius falou, de você ver e pensar, eu vou querer isso para minha vida inteira? Ou eu quero olhar para o que me causa essa ansiedade? O que faz eu querer tomar Exato. remédio? O que faz eu sofrer com isso? O que é que está me causando sofrimento? O que esse sintoma está querendo dizer para mim? Isso é muito importante. Eu fiz um, Exatamente. eu fiz um curso com o Vini, que o Vinícius, gente, ele não é só advogado, não, tá? Ele é conservador, Master Practitioner Internacional, menina é fera. E eu tive o privilégio de fazer um curso do Master com ele, que é um curso de formação, e nesse livro do curso, ele fala sobre os sintomas, ele tem lá um texto falando sobre os sintomas, e ele diz exatamente sobre isso, que o sintoma, como o Vinícius falou, é um alerta, ele está te avisando, está te alertando que é importante você olhar para algo, e é importante você olhar para esse algo que está aqui dentro de você entender o que é que esse sintoma quer te dizer. Porque muitas vezes o remédio, como o Vinícius falou, ele não vai nunca resolver o seu problema, ele não vai te curar. Ele vai Uhum. mascarar o seu problema. Ele talvez te ajude naquele momento, porque ele vai te trazer aí, Exatamente. né, Vini? Ele vai te trazer aí, às vezes, o que você precisa naquele momento para estabilizar aquele sintoma, mas ele não vai resolver para você. Então, ter esse olhar e ver as possibilidades que estão na sua frente vai te ajudar aí. E falando sobre isso, Vini, eu quero que você diga, no seu ponto de vista, primeiro, o que é equilíbrio emocional para você e a importância de 0 a 10 no equilíbrio emocional, do equilíbrio emocional, na qualidade de vida das pessoas. Uhum. Perfeito. Eu falo que desde clientes mais novos até os mais velhos que a gente acaba carregando não só na advocacia, mas até mesmo na clínica mesmo, né? Às vezes clinicando a gente tem alguns clientes que vêm com algumas demandas. E eu falo que a questão de gestão emocional ela deveria estar inserida dentro das escolas, né? Não só para os adultos entenderem a importância, mas para desde as crianças, desde pequenos, entenderem o quanto é importante reconhecer as emoções que tem dentro de si, né? A gente está aí falando recentemente de um filme maravilhoso, que é o Divertidamente. As pessoas se cativaram porque elas passaram a ter conhecimento, elas passaram a ter propriedade, sabedoria do que é uma raiva, do que é uma alegria, do que é um nojo, do que é a própria ansiedade. Isso explodiu na mente das pessoas, porque é muita desinformação que a gente vive, cara. E olha que interessante, eu vou fazer uma conexão da gestão emocional, desse equilíbrio emocional, com o que a gente vive hoje do mundo tecnológico. O ser humano, o homem,
ele está 100% ligado à tecnologia. Da mesma forma que a gente está aqui fazendo essa live, existem pessoas que vão assistir essa live e que vão estar o dia inteiro aqui rolando os seus feeds de notícia, vão estar trabalhando nos seus computadores. E essa chuva, essa gama de informação, ela de certa forma tira a gente do eixo, porque é muita coisa acontecendo de uma só vez. E lá no passado, não tinha isso. Falo isso fazendo as vozes das pessoas que vieram antes de mim, dos meus pais, dos meus avós, que muito disseram que no passado as coisas eram muito diferentes. Esse é o discurso. No passado as pessoas não tinham depressão, no passado as pessoas não tinham ansiedade, entre aspas, isso tudo seria modinha. E não é. Na verdade, isso tudo é causado, é causionado literalmente por conta dessa velocidade de informação que a gente vive. E essa ânsia, ela vem diretamente dessa busca exacerbada da pessoa que não está realizada por dentro. Ou seja, quando eu olho para o equilíbrio emocional, e o primeiro passo é reconhecer o desequilíbrio do meu ponto de vista, quando eu percebo e eu aceito que tem algo errado dentro de mim, eu passo a ter um plano, um objetivo de, opa, vamos melhorar, vamos entender o que está acontecendo. E aí eu posso pedir ajuda de profissionais, ou até mesmo eu sozinho dentro da minha casa, poderia também me auto-auxiliar, de certa forma. Só que o equilíbrio emocional, ele é necessário hoje em dia para a gente viver mediante tanta informação que a gente está aproximado. São muitos desastres, são muitas informações de trabalho, é muita comparação que a gente vive, são questões que nos assolam, que estão do outro lado do mundo e que a gente se conecta. Quem não ficou feliz com a Rebeca Andrade nas Olimpíadas? Quem não ficou feliz com as medalhas que o Brasil ganhou? Mas lá no passado não teria tanta repercussão quanto teve esse ano. O que eu quero dizer no final do dia é que a gente está suscetível a sentir estímulos de todos os lugares, e é esse estímulo que vai movimentar a nossa psique. E quando eu tenho essa movimentação dessa nossa psique, desse nosso conhecimento, desse nosso inconsciente, pode ser que eu saia do eixo. E aí eu achando que está tudo bem, eu estou gritando dentro de casa, estou brigando com meu colega no trabalho, eu estou extremamente estressado, e acho que é porque eu não sei lidar, mas não é. É porque é muita informação. Quem não chega em casa cansado depois de um dia longo de trabalho, mesmo que esteja sentado o dia inteiro? Existem várias pessoas que trabalham sentadas na frente de um computador, mas que quando chega em casa é uma exaustão como se tivesse trabalhado na enxada. Por quê? Porque a mente está aqui, ó, o tempo todo recebendo esses estímulos, né? Então é para isso que a gestão emocional existe. Para isso que o equilíbrio emocional é necessário. Para a gente poder separar o que é nosso, para a gente entender o que faz parte da gente e devolver aquilo que é do outro e falar, viu, isso aqui não é meu não. Eu não tenho como resolver a guerra da Ucrânia se eu estou no Brasil. Peraí. E tem gente que chora, tem gente que vive a emoção e não estou desconsiderando. Estou fazendo apenas um apontamento. Porque a gente está distante. O que eu posso fazer do meu lugar, né, cara? Eu acredito que é isso, é da gestão que eu posso fazer do meu lugar de forma emocional falando, né? Porque a emoção é isso, é um disparo de informação. Exatamente. E aí você falou um ponto aí bem importante, que é quando a pessoa ela entende e aceita e reconhece que há um desequilíbrio, há algo de errado. E aí ela olha para dentro. Exato. Gente, esse entendimento de você aceitar que você não é perfeito, que você erre, que você falha e que é importante muitas vezes você procurar às vezes uma ajuda profissional, isso se chama humildade. É você reconhecer que você é ser humano. E quando você olha para suas fraquezas, para suas fragilidades, isso já mostra de você uma grandeza muito grande, uma maturidade, de você estar disposto a olhar para aquilo, porque olhar realmente a gente sabe que dói. Olhar para suas fraquezas muitas vezes vai doer, porque se você olhar, você vai mexer, e se você mexer, muitas vezes você vai sair da sua zona de conforto. Mas que isso vai te trazer aí uma escala muito grande de evolução. Você evolui. Toda vez que você olha para dentro, mexe no que tem que mexer, e está disposto a evoluir, a crescer, a mudar, aí isso vai te proporcionar crescimento, né? E aí, voltando para esse assunto, e vindo para a área que a gente trouxe hoje, nesse tema, que foi sobre liderança, eu quero que você fale
Vini, como que esse autoconhecimento ele impacta a eficácia da liderança quando você aí lidera na advocacia empresarial? Quanto que esse conhece, ou melhor, o quanto esse autoconhecimento causa impacto, e aí você pode falar de você mesmo na liderança empresarial. Perfeito, Cá. Linda, lindas palavras. Eu acredito não, eu tenho certeza. O líder, ele está sempre muito respaldado dos resultados, né? E isso é o norteador de um grande líder. Ele está preocupado não só na forma como ele vai atingir aquele resultado, mas de fato no índice que aquele resultado vai ter para aquele líder. Se vai ser um índice positivo ou se vai ser um índice negativo. Porque é essa preocupação no final do dia do líder, né? Seja ele dentro da própria advocacia ou até mesmo liderando a sua própria empresa. Vamos pensar em uma micro ou pequena empresa que está na busca de crescer e está trabalhando, se esforçando, né? Tentando entregar seu produto para o mercado e às vezes não vê esse retorno positivo. O autoconhecimento ele é necessário para que a gente reconheça as nossas habilidades. O autoconhecimento ele é necessário para que a gente reconheça quais são as nossas atribuições, os nossos atributos. E olha que importante que eu vou falar. O momento em que eu entendo quais são as minhas habilidades, quais são os meus atributos, qual é a minha missão, a minha visão, o meu objetivo de negócio, ou seja, também o meu objetivo como líder aqui dentro, aquilo que vem do outro não me atinge. O que acontece com o líder? Ele fica preocupado, muitas das vezes, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar. Às vezes ele está preocupado com um resultado que ainda nem existe, dele acreditar que o resultado é negativo. Não sei se muitos aqui já perceberam, mas quando a gente fala de meta, a meta ela não se constrói na última semana. Ela se constrói diariamente. E os líderes eles estão respaldados por metas. A grande maioria trabalha com meta. E aí o líder ele está tão ansioso, ele está tão desesperado com aquele resultado, que na primeira semana ele já concretizou para dentro dele que o resultado não vai dar certo. Ele já internalizou que ele pode fazer o que for, que ele não vai atingir aquela meta. Ele se fechou para as possibilidades. Ele deixou de olhar para si, de reconhecer os próprios atributos, de reconhecer as próprias habilidades. Às vezes aquele líder ele é um excelente comunicador, ele é um vendedor nato, ele conhece do produto, ele sabe do produto, mas porque ele não gosta de vender porta na porta, ele não vai conseguir aquilo que ele busca. Será que é só a venda porta a porta que vai resolver aquilo que ele precisa? Peraí. Quando a Karine falou sobre as possibilidades, é repensar e falar, poxa, eu posso não saber vender porta a porta, mas como eu poderia fazer de outra forma? Qual outra forma eu poderia fazer para atingir o resultado? Mas vai ter líder que na primeira semana vai desistir, vai falar, não sou para isso. Aí acho que é uma das principais armadilhas do líder, de achar que não sabe liderar. Quando você olha para ele, você fala, não, mas você sabe ser líder. Você não é líder dentro da sua casa? Não é você que dita as regras? Não é você que organiza suas próprias coisas? Não é você que organiza a sua vida financeira? Por qual motivo você não vai organizar a sua empresa, os seus funcionários, os seus resultados? Para mim, o autoconhecimento ele está ali, no reconhecimento das suas atribuições e habilidades. Quando eu sei quais são as minhas habilidades, quando eu sei o que eu vim para fazer, não tem nada nem ninguém que vai falar o contrário, a não ser você mesmo, que se auto-sabota. Olha lá, os tapas na cara agora. Agora os líderes que estão assistindo aqui que falam assim, eu não consigo, vão tudo ficar bravo comigo, Karine, você se prepara. Aqui é o seguinte, uma vez que você entendeu, concretizou que você não serve para aquilo, meu amigo, o recado é dado, você não serve para aquilo. Agora, quer mudar esse pensamento, entender que você serve para aquilo, reconheça suas habilidades. Se autoconheça, né? Olhe para dentro e perceba que você já chegou naquele lugar porque alguma coisa de bom você tem. Não é à toa. As pessoas não chegam onde estão à toa. Né? Foram as escolhas da vida que te levaram até ali, né, Karine? É isso, do meu ponto de vista, são as escolhas da nossa vida que nos levam a determinados lugares. E escolher que eu não sou bom é uma escolha, né? Exatamente, né? É um pressuposto da PNL que diz, né, que se você escolhe, até quando você não escolhe, você está escolhendo, né? Então, a todo momento, você é o responsável pela sua vida, né? Lá na pirâmide de níveis neurológicos, nível de identidade.
Com certeza, eu sei que o Vini deve usar bastante também nas terapias. Às Sim. vezes o fulano quer ir lá para o comportamento, eu volta lá para a identidade, meu filho. A Volta para a responsabilidade é identidade. sua, né? Se você Exatamente. está tendo sucesso, o resultado é todo seu, se, o mérito é seu. E se você não está tendo, o mérito é seu também. É, Vai para a mérito é seu responsabilidade. também. Exatamente. Cara, se me permite, eu vou fazer só um parênteses, porque hoje eu Claro, tenho, eu tenho um líder, o líder que está além, acima de mim também, porque todos nós também somos liderados, né? Ainda que como líderes nós também estamos na cadeira de liderado. E ele deixa muito claro para todos os liderados dele a seguinte frase: quando você acha que aconteceu algo de errado e percebe o erro, lembre-se sempre, o erro é seu. E aí você exatamente. fala, mas espera aí, como assim o erro é meu? Porque a primeira coisa que a gente faz na vida é achar que o erro é do outro, né? Exatamente. E aí ele olhou pra gente e falou isso, o erro é seu. Reconheça o seu erro, porque se você chegou ali é porque você errou. Mas isso não significa que eu não sou bom e as pessoas não têm a maturidade de entender que errar é humano. Errar é humano. Nós somos suscetíveis a erros, nós não somos inteligência artificial. Até a inteligência artificial erra. Às vezes você Uhum. coloca lá o que você quer, sai outra coisa, né? Então, peraí. É verdade. Então, reconheça o seu erro. Se o resultado que você buscou você não atingiu, o erro é seu. Olhe para isso, volte 2 passos, desaprenda e reaprenda. Olha que bonito, carinho. Hoje a gente está Exato. muito penalista, né, meu? A gente está muito neurolinguista hoje. Verdade. Você falou aí dessa frase aí que seu líder falou, e eu lembrei de uma frase do Napoleão Hill, que ele diz assim, ó, eu acho que é do Napoleão Hill. Ele diz assim: se você tem um problema com alguém, certamente o problema está em você. Porque a questão sempre é nossa, né? Olha, é isso. É isso. Vocês aí que estão nos assistindo, eu estou fazendo essa live aqui com esse querido que eu amo muito, que é o Vinícius Ferrari. Vinícius é advogado, Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Ele tem outras aí, várias, nem vou falar porque é muita. O homem tem muita coisa aí. Mas é o que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando sobre o tema autoconhecimento e sucesso, gerenciando a ansiedade e liderando na advocacia empresarial. E aí o Vini está falando aqui algo, ele já falou vários insights aqui muito importantes. Então você que está nos assistindo, que é advogado, ou que conhece pessoas que são ou advogados ou líderes, né? A gente está falando aqui na área empresarial da advocacia, mas é claro que, né, isso engloba todas as pessoas, porque, gente, comunicação, autoconhecimento é algo que agrega na vida de qualquer pessoa. Então, você aí que está nos assistindo, compartilha aí com as pessoas que você ama, que você acredita que vai fazer diferença na vida delas, esse assunto. Pode escrever aqui nos comentários, se você tiver alguma pergunta para o Vinícius ele é super aberto a responder aqui, pode mandar. Se você tiver alguma pergunta para mim também, eu estou super à disposição. Se você tiver críticas, elogios, aqui a porta está aberta aí para sua opinião. A gente é super aberto a isso. Nós somos democráticos, né, Vini? Exatamente, exatamente, exatamente. Fica É como a gente aprende, né? O feedback, ele tem duas nuances. Ou ele é um feedback positivo, né? Ou ele também é positivo. Não tem feedback negativo aqui. Ou ele é exatamente, positivo ou ele é positivo. É isso exatamente. aí. A gente sempre aprende com ele. O que a gente vai fazer com o feedback? Separar o que é seu e separar o que é verdade. O que é verdade a gente leva pra gente. O que é seu a gente deixa com você. Não é, E Vini? tá aí a gestão emocional desde sempre. É isso aí. Exercício prático da gestão aí. Que bonito. Exatamente, exatamente. E aí, Vini, eu quero que você fale para nós aqui quais são as principais fontes de ansiedade e as armadilhas emocionais que você vê em advogados. Você falou de uma aí importantíssima, que é a questão da pessoa, ela está tão preocupada com o resultado, focar no resultado, e às vezes está com uma mente, a crença limitante lá, alimentando a crença limitante, e aí às vezes ele não consegue chegar no resultado, ele está na metade do mês, mas não consegue chegar porque ele já está criando uma armadilha emocional sem perceber. Eu quero que você fale de mais aí armadilhas emocionais que você acredita que
que às vezes advogados, né, e líderes caem sem perceber, e como que eles podem gerenciar essas armadilhas para ficar atento a elas, olhar de longe e falar, opa, aqui eu já passei, eu não quero cair, não. Perfeito, Ká. Quando a gente olha para a advocacia, existe um trabalho, até na filosofia do direito, né, que a gente vai falar sobre as partes do direito. É um assunto um pouco técnico, eu vou tentar ser o mais claro possível, mas quem tiver dúvida, fique à vontade para mandar aqui. Ainda que a live ela finalize, comentem na live, coloquem suas dúvidas, que eu vou estar aqui junto com a Karine trazendo respostas e Gente, eu vou observações. colocar no YouTube a live completa com o Vini. Aqui no Instagram, eu vou colocar depois os pedacinhos da live, para você ficar curioso e ir Perfeito. lá mesmo no YouTube. E no YouTube eu coloco o link do Vinícius lá, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato com ele, se você estiver assistindo, não assistiu online aqui com a gente, ao vivo, mas você assistir no YouTube, fique tranquilo. Entra aqui na descrição, eu vou deixar o link das redes sociais do Vinícius para você entrar em contato com ele. Às vezes você quer tirar alguma dúvida. Vini, você está fazendo trabalhos externos ou não? Sim, 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 a gente faz. Alguns limitados, né, por uma questão de coligação ali profissional, porque hoje eu tenho alguns contratos, mas a maioria, quando não sou eu que faço, tem parceiros que fazem, então a gente trabalha só com excelência, né? Não tem como. Então, Então, o gente, direcionamento vem para cá. maravilha. Você que está aí nos assistindo, eu vou deixar o link aqui na descrição do Vinícius para você entrar em contato com ele, conhecer um pouquinho mais da história dele aí e conhecer também, se tiver dúvida, fique tranquilo, tá bom? Fala, Perfeito, Vini, cara. desculpa te cortei. Imagina, obrigado você aí pelo complemento. Quando a gente fala do direito, a gente tem ali a separação das partes no direito, né? Ou seja, nós temos alguns sujeitos que movimentam o processo, né? São sujeitos necessários para que o processo, não só o processo jurídico, mas administrativo, ele aconteça. Quem são esses sujeitos? O primeiro sujeito é advogado, representante daquela pessoa que não detém do conhecimento, ou que faz, às vezes, daquele que é hipossuficiente, ou seja, aquela pessoa que não tem como se defender sozinha, né? Então, o advogado ele é um representante daquele sujeito. Nós temos também o juiz, que na verdade, ele é ali a parte principal que vai analisar, que vai interpretar a legislação para te dar o direito, e nós temos o Estado, que é a União, que é o Estado membro, é toda aquela a nossa margem, né, estatal, o poder judiciário que está ali acima, analisando e visualizando o processo. Então nós temos essas três partes. E nós também vamos ter o cliente, né? O cliente, ele ainda que representado pelo advogado, ele também é uma parte no processo. Ele é necessário para o processo, porque é do cliente que vem a demanda. Seja ela civil, familiar, de falência, dentro do processo societário, penal, criminal, ou seja, aquele cliente que é o detentor da demanda, ele te contrata para entregar um trabalho. Até aí tá tudo bem, até aí tá todo mundo feliz, o contrato de honorários já foi assinado, já está lá os 30% de honorários advocatícios no final do processo, você já está super contente, você está representado. O que acontece é que o nosso poder judiciário hoje, ele é um poder moroso. Ele tem ali dentro da sua prerrogativa uma certa morosidade, e que de fato, a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo demandante, é um povo que quer fazer às vezes do seu próprio direito, né? Então ele demanda do judiciário. Então isso faz com que o judiciário ele se aqueça. Então a quantidade de processos que a gente tem hoje é significativamente grande a ponto de você esperar em um ano e meio para poder ter um resultado, até mesmo o andamento de um processo, né? Hoje eu trabalho muito na advocacia consultiva, onde a gente evita ir para um processo litigioso, exatamente porque o processo litigioso ele é demorado, a gente quer que as partes se resolvam com celeridade, quer que as partes se resolvam sem necessariamente estar envolvida ali com o Poder Judiciário. Mas o que acontece é que o advogado ele está suscetível a duas frentes. Como eu estava explicando, tem algumas partes. Então nós temos o cliente de um lado e eu tenho o juiz do outro. O advogado ele está no meio dos dois. O advogado ele administra o cliente que está te perguntando
perguntando, que está te demandando, que quer saber do processo, que quer saber quando vai, a quantas anda, de onde que eu estou, de onde que eu vou, o que vai acontecer, quando que está meu dinheiro, quando que cai, qual é o dia que sai o alvará. Ou também, deixa eu só ligar aqui a luz para Deixa eu mostrar só para a gente. avisar aqui, Vini, rapidinho. Gente, Claro. vai cair em 20 segundinhos a live. A hora que cair, eu vou voltar de novo, tá? Com o Vinícius aí, porque Boa. a Instagram me dá um tempinho aí. Eu já vou voltar com o Vinícius e a gente pode voltar aí, que eu vou entrar de novo e a gente continua, tá bom? Fechou, Cá. Vamos lá. Vou desligar aqui, ó. Falta um segundinho e já volto. Pessoal, nós voltamos aqui na live que nós estávamos fazendo com o Vinícius. Caiu aqui porque o Instagram ainda me dá 1 hora de live. Espero que ele comece a me dar mais. Eu só vou esperar aqui o Vinícius entrar e a gente continua aqui já. Ele acabou de entrar, eu vou mandar o convite aqui. Essa live que tá muito boa. Inclusive você aí que está nos assistindo, conta aqui como que tá para você aí, se você tem conhecimento aí para você nessa live. Bora, Vinícius. Instagram libera horas para Karine. Acho, Ela tem muito talento. 2 horas agora, ele tá me segurando. Mas o bom é que ele já me liberou a fazer live e eu já tô feliz. Boa. Sucesso. É isso aí, tá vendo? A gente encontra a possibilidade, né? Exatamente. Fantástico. Bora lá, então. Como estava dizendo, para a gente poder manter a linha de raciocínio, então nós temos o advogado, nós temos o cliente e o juiz, e o advogado ele recebe demandas dos nossos clientes, ele recebe perguntas, ele quer saber, o cliente quer saber a quantas anos do processo, onde que eu estou, onde que eu vou, como eu estava dizendo, ele quer saber quando é que sai o alvará, ele quer saber quando que sai o dinheiro, ele está preocupado no resultado. E o juiz, ele não está preocupado no resultado, ele está preocupado na interpretação da lei. E a interpretação da lei, ela é uma interpretação morosa. Pensa que a gente tem só no Brasil 27 tribunais estaduais, e não estou considerando aqui tribunais federais ou trabalhistas. Cada tribunal tem um entendimento sobre um determinado assunto, por isso que existem outros órgãos que regulamentam. Só que o ponto aqui é, cada juiz também tem um entendimento. E aí, às vezes, o advogado ele protocola um processo, cai na mão de um juiz, e ele olha e fala, putz, esse juiz não vai dar certo. Olha o que ele já instala. Isso no dia a dia prático. O advogado ele olha e ele fala assim: deixa eu protocolar aqui uma ação de família para a gente ver aqui uma questão de divórcio, vamos fazer a partilha dos bens. O advogado tá assim, ó, feliz, já deu certo, honorários na mão, protocolou. Na hora que ele protocola, cai no nome do juíza, que ele faz assim, esse aí eu conheço, esse aí vai ficar com o processo 3 anos, não vai resolver nada. E aí quando o advogado ele fala isso, ele automaticamente já bloqueou o processo dele. Seja energeticamente, seja internamente, ele já bloqueou. Ele já entendeu que o processo vai demorar 3 anos para resolver. Não vai adiantar nada ele ligar no fórum, ir até o juiz, conversar. Por quê? Porque ele já sabe que o processo vai demorar 3 anos. Então, o que ele vai fazer de diferente para mudar o rito do processo? Nada. Ele não vai conseguir ter criatividade suficiente para pensar o que ele poderia fazer de diferente, qual outra forma ele poderia de trazer o juiz para perto. Não que hoje o judiciário tenha tanta liberdade, mas existem formas de se protocolar, formas de se analisar o documento. Ele poderia ter feito uma organização documental que poderia dar celeridade para a análise do juiz. Isso tudo influencia no processo. E aí ele olha para o juiz e fala, esse juiz não. E o cliente está assim, quando é que sai meu dinheiro? Quando é que eu vou me divorciar? Ou seja, essa ansiedade vem de um lado, a ansiedade vem do outro. O que vai acontecer com o advogado? É uma conta demais. Eu tenho um, tenho outro, tenho eu. Eu vou explodir. É assim que vai acontecer. O advogado ele vai entrar num catártico de ansiedade, às vezes ele pode até cair numa depressão, porque ele está vendo que o processo está travado e ele começa a se perguntar se o trabalho dele é bom o suficiente, porque isso acontece, que ele não consegue fazer essa gestão com o cliente e com o judiciário. Às vezes até entre próprios clientes mesmo, às vezes eu tenho um contrato onde eu tenho 2 partes e uma parte tem interesse em A e a outra tem interesse em B, fazer essa conciliação, ela é demandante. Se o advogado ele não está alinhado no processo
que ele sabe o que ele tem que fazer, como ele vai fazer, como ele vai entregar o resultado, não há ninguém que vai falar que ele vai fazer diferente, porque é só ele que sabe, só ele é o profissional. E isso é para a vida, né? Às vezes, eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro, estou falando da advocacia, mas às vezes uma mãe que tem 2 filhos, cada filho tem uma cultura, tem uma vida diferente, ainda que sejam filhos da mesma mãe. E aquela mãe, ela fica tão ansiosa porque ela quer agradar um, quer agradar outro, quer tentar ajudar um, quer ajudar outro, e aí um não gosta, aí o outro se compara. A própria mãe fica com o desafio ali de gerir o filho. Como que vai gerir a própria emoção? Às vezes está tão preocupada com os filhos, porque é o movimento natural de uma mãe, preocupada com o filho. O advogado é a mesma coisa, só que com personagens diferentes. É o cliente e o judiciário. E aí, como é que eu vou falar para o meu cliente que passou 1 ano e meio e o processo não aconteceu nada? Imagina esse cliente batendo na porta do advogado, é isso que acontece. Tem cliente que olha e fala assim, peraí, você não está trabalhando. E o advogado, ele acredita, ele internaliza, ele fala, será mesmo que eu não estou trabalhando? Ele duvida do seu próprio potencial. Eu vou trazer um exemplo também, para a gente poder concluir, que são as questões das audiências, né? As audiências são atos da advocacia, no qual o advogado ele se posiciona de frente ao juiz, aos desembargadores, para poder defender em poucos minutos o direito do seu cliente. Às vezes, numa seara mais avançada, né, ali a discussão ela já se torna um pouco mais profunda, e o advogado está ali para fazer a vez do cliente. Tem advogado que, por não ter a inteligência emocional necessária, não consegue falar aquilo que gostaria, se enrola nas palavras, tem dificuldade de traduzir aquilo que sente, ou às vezes está tão emocionado porque acredita que aquele problema do cliente é seu. Outra armadilha. Advogado querer achar que o problema do cliente é dele. E às vezes está tão envolvido naquele problema que acaba por si prejudicando, porque ele acredita que o processo não é do cliente, é dele. Tem advogado que é extremamente assim. Problemas técnicos de luz e vai ficar assim, tá ótima a visualização. Então, Eu coloco então um filtro depois. imagina, não tem problema nenhum. Então, quem sabe faz ao vivo, né, Karine? O advogado ele está recebendo esses estímulos, né? É normal. E a inteligência emocional, ela é necessária para que o advogado ele perceba não só aqueles pontos que eu já comentei, como o reconhecimento da sua própria habilidade, não só o reconhecimento das suas atribuições, mas saber se posicionar. A gente vai falar sobre o próprio lugar do advogado no mundo. Qual é o lugar dele? Ele não é às vezes o advogado ele se torna uma figura de salvador e ele se coloca essa capa de salvador achando que vai resolver a vida das pessoas. E isso gera muita ansiedade, porque é a sua mais a do cliente. Você acredita que você vai resolver a vida do cliente, e não é verdade. Sim. Não é verdade, né? Sem dúvida. Isso, gente, olha, o Vini falou aí umas 3, 4 armadilhas que são muito importantes você que é advogado aí se atentar a elas. Achei incrível, assim, como ele explicou belamente, assim. Essa questão aí da pessoa, às vezes, achar que ela mesma acreditar no feedback do cliente, que o cliente está lá ansioso, e que a resposta dele no tempo dele, a gente sabe que não depende, né? Não depende mesmo do advogado. Tem a justiça aí e depende mesmo do juiz, e depende do processo e tal. E aí o advogado internalizar essa questão que ele acha que ele não está fazendo nada porque o cliente falou isso para ele, gente, cuidado com essa armadilha emocional, você aí é advogado. Você que é cliente também, é importante você se atentar a isso. Porque o que você está fazendo com a sua ansiedade? Perturbando o seu... Perturbando lá o seu Perturbando advogado. Louco da vida. Quer dizer, não vai resolver, porque às vezes você acaba, na verdade, não resolvendo, acaba atrapalhando, deixando você nervoso, o advogado nervoso, e aí não resolve, isso não resolve, traz uma energia negativa para o processo. O Vini também falou algo importante aqui, né? Às vezes o advogado já bloqueia nele mesmo o processo lá, porque ele já criou crença limitante.
você como é cliente também, você também pode bloquear aí sem perceber o seu processo, porque você traz aí muita energia negativa. Cuidado. Armadilha, Exatamente. não, gente, cuidado. As emoções, como que a gente emana energia? O David Hawkins, ele ensina muito sobre energia e ele fala que a gente demanda energias através das nossas emoções. Se você está lá perturbando a cabeça do seu advogado, se você é impaciente, ansioso, você está trazendo energias negativas, isso vai influenciar no seu processo, pode ter certeza. Pode O ter Vini certeza. é advogado pode falar, não é verdade, Vini? Exatamente, exatamente, cara. Às vezes, eu costumo falar isso dentro da constelação, quando da cadeira de constelador, que o processo ele é necessariamente influenciado pelo sistema da pessoa que demanda o processo, né? Quando a gente fala da constelação familiar, a gente vai falar dos nossos sistemas familiares, das pessoas que estão envolvidas ali. Às vezes o processo ele vem para contribuir com uma questão da própria família mesmo. Às vezes olhar para algo que não estava sendo visto, às vezes reconhecer algo ou reinserir, né, por conta do pertencimento, por conta do equilíbrio entre outros círculos do amor que a gente conhece. Mas olha que interessante, às vezes a gente tem processo que ele depende do tempo do cliente se organizar para que ele tenha andamento. Vou trazer um exemplo de um processo que a gente acompanha no próprio escritório, que é um processo de inventário. Já se passaram 10 anos e o inventário não sai. Não sai. Já morreu gente, já viveu gente, já nasceu gente e o inventário não sai. Por quê? Porque a família não está pronta para isso. E isso a gente vai falar sobre o Rupert Sheldrake, que vai trazer, né, o olhar do campo morfogenético, do campo mórfico, essa rede de conexão, que vai trazer o olhar de que está tudo conectado. O processo está conectado à família. E a família ela não se autogerenciou. Logo, o processo também não tem resultado. Talvez ali por exclusão, às vezes por dor. Ou seja, esse bloqueio que a Karine está falando, esse bloqueio que existe não só na pessoa, mas também no seu sistema, influencia significativamente os resultados da sua vida, desde o campo pessoal, profissional, o qualquer que seja, e ele vai influenciar. Até que a ovelha negra, se a gente pudesse usar esse termo, que eu não gostaria, mas para ficar claro para as pessoas, até que essa pessoa que venha fazer a diferença, ela rompa com esse ciclo e fale, peraí, aqui não, vamos fazer diferente. Então a gente precisa ter o autoconhecimento para aceitar e reconhecer que nós estamos passando por uma situação. Quando a gente olha para isso, a gente pensa no que poderíamos fazer de diferente. E aí, para compreender, tem que agir. Reconheceu, entendeu, vai para a vida. Aconteça o que acontecer, vá para a vida. Continue respirando. Não é isso, minha amiga? Exato, acontece o que acontecer, continue respirando. E, gente, eu vou fazer uma live aqui, mais para frente com o Vinícius, sobre constelação empresarial. O Vinícius é constelador, entende muito dessa área, né? Então, a gente vai vir com esse assunto, que é um assunto extremamente importante para você aí que tem dúvidas em relação à constelação. Tem gente que mistura a constelação e faz uma salada de fruta, você vai entender. Exato. Você vai entender claramente o que é a Perfeito. constelação, a importância dela na sua vida, vai ter clareza aí do quanto ela influencia isso que a gente está conversando aqui, que o Vinícius falou. Sim, pode estar bloqueando a sua vida aí, questões familiares lá do passado que você nem faz ideia, não tem consciência. Então, eu vou fazer uma live aqui com o Vinícius, ele já super topou, a gente estava conversando um pouquinho antes, e aí ele falou essa ideia, eu achei sensacional, e a gente vai trazer uma live falando sobre isso. Vini, eu quero. Gente, a gente tem muita conversa, muito assunto, Tem então eu vou bastante coisa. abreviar. Eu tenho perguntas aqui para o Vini, mas a gente vai fazer essa live aí Bora lá, cara. mais, porque o homem tem conhecimento aí, como eu falei para vocês. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante, que eu acredito que vai fazer muita diferença para você aí que é advogado e líder. Eu deixei aqui para o Vini, que é: quais são as vantagens competitivas, Vini, de um advogado empresarial que ele sabe gerenciar bem a ansiedade dele e aí ele consegue manter o equilíbrio dele? Então, qual é a diferença de um advogado que tem um equilíbrio emocional, Vini, no seu Ó, ponto de vista? vamos lá.
O primeiro ponto é posicionamento, cara. O advogado que tem inteligência emocional para o dia a dia, que sabe exatamente quais são as dificuldades emocionais, as qualidades emocionais que ele tem, ele vai ter assertividade no posicionamento. Hoje o que não falta no Brasil é advogado. A diferença é quem é competente e quem não é. A sociedade vai fazer essa diferença. E o competente, ele não se mostra na mediocridade. Ele se mostra na importância. Ele se mostra na colocação. Ele se mostra no posicionamento. E o posicionamento do advogado ele é extremamente necessário. Seja conversando com o cliente, seja conversando com outros parceiros. Quando ele traz essa convicção, e aí a gente vai falar de linguagem corporal, a gente vai falar de linguagem emocional, a gente vai falar de personalidade, né? Porque isso tudo está dentro de equilíbrio emocional. Esses reconhecimentos internos fazem parte de um equilíbrio emocional. E aí esse advogado ele vai saber se posicionar de frente com o seu cliente, colocar ordem no cliente, falar, olha, cliente, eu sei que você está preocupado com o processo, eu também estou preocupado com o processo, mas é assim que funciona. Isso traz conhecimento para o cliente também, né? E com o juiz, com o judiciário, saber se portar diante do judiciário, saber quais são as nuances daquele juiz, o que aquele juiz busca. Se eu sei que aquele juiz é difícil, porque ele pegou um processo meu, demorou, eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Não vou. O meu posicionamento com aquele juiz vai ser diferente. Às vezes em cidades pequenas, cara, existe apenas uma vara única, que cuida de tudo. Vai cuidar de civil, trabalhista, previdenciário, vai cuidar de tudo. E é um juiz para tudo. Você acha que aquele juiz vai ler todo aquele monte de documento que o advogado vai juntar? Não vai. Sejamos objetivos, sejamos sucintos. Falemos o necessário, né? O simples, ele às vezes é muito mais atrativo do que o complexo, do que aquele monte de letra de lei que ninguém quer ler. Tá todo mundo cansado disso. A verdade é essa, o juiz ele já leu a letra da lei, ele tá ali porque ele leu. Ele sabe o que está escrito. Ele não é leigo, ele passou num concurso, ele passou para magistratura. O nome dele é excelentíssimo. Excelentíssimo doutor, senhor juiz de direito. No mínimo ele tem que ter excelência para chegar onde ele chegou, né? Então não adianta a gente querer colocar groselha no processo, querer colocar receita de macarrão, receita de miojo, não vai funcionar. O advogado ele precisa, o advogado diferenciado, aquele que tem inteligência emocional, ele vai saber se posicionar. Independentemente se vai ser com o cliente, se vai ser com o juiz, se vai ser com a empresa, se vai ser com o próprio funcionário da empresa, ele vai saber se posicionar. E se posicionar é diferente de se colocar. Porque às vezes o se colocar, ele vem com uma pitadinha de arrogância. Que aí você vai ver aqueles advogados que, com perdão da palavra, tem o nariz em pé e se torna inacessível. Não é esse que a gente busca. O que a gente busca é o advogado acessível. O posicionamento ele é diferente. Ele não vem acompanhado da arrogância. Ele vem acompanhado da humildade e ele vem acompanhado da sinceridade. E aí eu vou contar um segredo, que é quem ama a profissão. O advogado que ama a profissão que tem. O advogado que realmente gosta do que faz, ele jamais vai ter problema com isso. Ele vai saber se posicionar. Basta reconhecer quais são os seus limites, quais são as suas qualidades, e isso só a inteligência emocional vai te dizer. Só ela que você vai usar para mapear isso. Excelente. Essa postura, gente, que o Vinícius falou, ela é extremamente importante. Ele falou da linguagem aí, e aí isso conta com a questão da sua linguagem não verbal também. Por quê? Porque a sua energia, ela vai na frente. Se você não tem postura, você não consegue vender para o outro a sua ideia, você não passa credibilidade. Essa postura, esse posicionamento vai trazer exatamente isso que o Vinícius falou, porque traz confiança no seu trabalho, em você como pessoa, naquilo que você está fazendo. E eu achei sensacional esse detalhe que faz toda a diferença. Olha, meu bichinho aí atrapalhando também. Quem sabe faz ao vivo mesmo, gente. Olha. É isso aí. Que faz toda a diferença aí para nessa diferenciação. Por isso que eu fiz essa pergunta para ele. Que é você saber se posicionar sem ter essa arrogância. Isso é sensacional.
Porque você se posicionar como profissional significa que você sabe do que você está falando, você está usando o que o Vinícius falou, a sinceridade, de você entender do que se trata o processo, ser sincero com o seu cliente, falar para ele a verdade, ser simples. Essa parte da simplicidade, você falou, é verdade. Se o juiz está lá, ele sabe do que ele, porque senão ele não estaria ali. Então, é excelente, Vini, excelente. Exato. Você que está aí assistindo, que é advogado, se você colocar em prática, pode ter certeza que você vai ter sucesso. Isso não tem da onde tirar, gente. É um fato. Contra fatos, não há argumentos. Eu vou fazer aqui, Vini, com você, um quiz. Olha Como que funciona? lá. Ó, esse quiz funciona assim. Eu vou te falar uma frase que é uma crença limitante e você vai trazer uma crença possibilitadora em uma frase também, tá bom? Tá bom. Sei que você é bom em comunicação, então eu sei que você vai se dar bem aí. Bora lá. Bora lá. Primeira objeção, primeira crença. Meu escritório não valoriza a saúde mental e o autoconhecimento. Então, Crença limitante. Olha, crença limitante. A grande verdade é que as pessoas não dão a importância necessária para a saúde mental. Um bom escritório, ele tem um processo de saúde mental onde as pessoas elas se sentem confortáveis em trabalhar ali. Não adianta querer trabalhar com meta de resultado se eu não trabalho com meta de vida. Porque eu não falo de trabalho, eu estou falando de vida. O trabalho, ele vem de vida. Eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores que são vidas. O cliente é uma vida, né? Então a crença possibilitadora é: aconteça o que acontecer, faça a saúde mental dos seus colaboradores estarem sempre em dia, pois eles, sim, são os principais norteadores da sua empresa. Sem eles, a empresa não existe. Reconheça a saúde deles. O maior patrimônio da empresa é o colaborador, né, Vini? Exatamente. Excelente. Segundo, gente, esse homem é bom, é meu amigo, tá? Obrigado, cara. Segunda sugestão, Vini. Focar na minha saúde mental pode fazer com que me vejam como alguém fraco. Gente, mas isso é muito comum, né? Nossa, isso acontece muito. Principalmente com pessoas que acreditam que já sabe tudo, né? É incrível. Fraco mesmo é você não reconhecer as suas limitações. Isso é ser fraco, porque aí você esconde, você se escora. Quando você reconhece quais são as suas limitações, eita, agora vai. Quando você reconhece as suas limitações, você abre espaço para reconhecer as suas habilidades e as suas qualidades. Excelente. Porque é na limitação que a gente encontra estratégia para melhorar, né? A gente reconhece o que não funciona na gente e a gente aceita que a gente pode aprender com o outro, aprender algo novo. Nossa, sensacional, excelente. Sem palavras, gente. É isso mesmo. E essa crença aí, como você falou, é igual mato. Tá em todo lugar aí, né? Pessoal... Todo lugar, menina. Essa daí, e é um crime no setting terapêutico. Olha, o que tem de cliente, e isso é da vida, né? Não tem como. A gente reconhece que a pessoa, ela se moldou, ela se criou para aquilo. Às vezes foram os pais que ensinaram, e tá tudo bem, né? Mas é importante reconhecer que não há fraqueza no autoconhecimento. Só há força e coragem. Tem que ter muita coragem para reconhecer os problemas de dentro. Mas muita coragem. Tem que ser muito corajoso. Exatamente. Excelente, Vini. Terceira objeção, terceira crença. Eu já tentei essas técnicas antes e elas não funcionaram para mim. Ai, olha, isso a gente vai falar, sabe para quem? Para a internet, né? Que não funciona às vezes o roteador, que aí você fala assim, eu já tentei ligar e desligar e não funciona, né? Nós somos seres humanos, nós somos adaptáveis. Quando a gente reconhece que algo não funciona, tente outra forma. Tente outra coisa. O mundo, ele é cheio de possibilidade.
E a gente só reconhece que a possibilidade existe quando a gente entende que, ok, talvez aquilo não funcione, mas outra coisa pode funcionar. Às vezes, entender personalidade não é minha praia, mas reconhecer a essência é. Valorize aquilo que você realmente gostaria, não aquilo que você acha que vai melhorar. Porque, às vezes, o achismo, ele não te leva a lugar nenhum, né, cara? Então, se vai funcionar ou não vai funcionar, ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que existem diversas formas da gente melhorar. Não dá pra ficar na mediocridade. Eu falo isso, ninguém acredita, cara. Verdade. Gente, por isso que eu amo tanto a PNL, é possibilidade. Não deu certo uma coisa, vá para outra. Crie possibilidades. A gente falou aqui, ó, pressuposto da PNL. Se você não. Você tem todos os recursos aí. Se você não tiver, você cria. Cria Cria. possibilidade. Ou se uma coisa não funcionar para você, certamente outra vai. Alguma coisa vai, pode ter certeza. Como o Vinícius falou, o ser humano é adaptável. Não tem como. Exatamente. Algo vai dar certo para você. Não é uma ferramenta, é outra. Inclusive, eu vou usar inclusive um termo que você falou no começo da live. Você consegue fazer um trabalho com um martelo só? Não. Você precisa ir de uma caixa de ferramentas. Vai estudar, usa a caixa de ferramentas. Ela vai te ajudar. Quanto mais conhecimento você tem, mais discernimento você tem também para conseguir aí usar a sua caixa de ferramentas em determinadas situações diferentes da vida. Algo vai funcionar para você, pode ter certeza. Perfeito. Atender clientes e cumprir prazos é mais urgente do que o focar em autoconhecimento. É porque a pessoa não reconhece que para você poder atender o cliente você precisa de autoconhecimento, né? Essa pessoa está tão preocupada com o outro que certamente, ela espera inclusive que o outro reconheça o próprio trabalho dela. Isso daí é um crime, mas é um crime assim do doído, que as pessoas elas estão tão preocupadas com o que o outro pensa ou com o que o outro, como que o outro vai agir, que nada mais é do que esse cliente ou às vezes esse resultado do que os outros esperam, que ela não se preocupa consigo mesmo. E a grande verdade é que quando eu me deixo de lado, eu adoeço. Então não vai ter cliente que vai te resolver, não vai ter resultado que vai te amparar. A vida passa, o trabalho passa, as coisas passam. Mas a gente vai estar sempre com a gente mesmo. Então, se você não olha para o autoconhecimento, se você não olha para a inteligência emocional, você jamais vai conseguir administrar uma carteira de clientes e você nunca terá resultados positivos. Você pode até ter resultados, mas aquilo que você gostaria não vai ser. Talvez sejam resultados negativos e isso vai te minando, isso vai te machucando. Excelente, é isso, mas gente, não tem jeito. Eu não conheço ninguém no mundo. Ó, as pessoas, pessoas ricas aí, poderosas, todas, sem exceção, têm inteligência emocional. Elas vão estudar e elas conhecem de inteligência emocional e é isso que faz elas terem sucesso. A gente não tem outro caminho. Exato. Senão vai acontecer isso que o Vinícius falou mesmo aí. Você pode até ter resultado, mas não é aquilo que você deseja. Você não chega onde você quer nunca, porque se você não entende de pessoas, você não consegue chegar onde você deseja. Né? E ainda. E o perigo de tudo é o adoecimento, né, cara? O perigo de tudo é o adoecimento. A pessoa vai adoecendo. Adoecer, com certeza. E, por último, não sei por onde começar. E quais são as práticas mais eficazes. Olha que bacana. O começar você já começou, né? Não sabendo por onde começar. Quando a gente já não sabe por onde começar, já saiu do inconsciente incompetente, já estou no inconsciente competente. A partir do momento que eu reconheço que eu não sei por onde começar, eu acredito que a PNL, eu vou usar a PNL para trazer esse conceito. A PNL ela é a linguagem, ela não só é a linguagem, mas é a linguagem de sucesso, né? É a linguagem de excelência. E a programação neurolinguística ela olha para a gente e fala o seguinte: todos nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos as mesmas qualidades. A gente consegue chegar em muitos resultados próximos. Quando eu tenho dificuldade de saber como eu quero trabalhar com algo, como eu quero fazer algo acontecer, eu tenho uma coisa que se chama modelagem. A modelagem ela é essencial para um gestor, para um líder, para um advogado, porque quando eu olho para um outro advogado, um outro líder, e eu percebo que ele tem atribuições, qualidades ou pensamentos que eu não tenho, eu tenho algo a aprender com aquilo.
E eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendo. Então, quando eu não sei por onde começar e eu já entendi que eu não sei por onde começar, eu posso usar da modelagem para conversar com pessoas que já sabem, que já começaram, que já têm algum resultado, mínimo que seja, e perguntar: como foi que você começou? Como é a sua história? Como é a sua trajetória? Eu vou pôr um exemplo aqui, só para poder trazer claridade nesse quesito, que às vezes é difícil eu falar, mas em quem eu vou me modelar? Eu tenho um cliente que ele busca trabalhar na área da música. E ele é um cliente ele é um cliente muito talentoso. E ele fica muito preocupado em falar assim para mim: poxa, Vini, eu não estouro, eu faço as minhas músicas, eu escrevo elas, eu entrego para a produtora, eu divulgo elas, mas elas não têm sucesso, não faz o sucesso que eu gostaria. O primeiro ponto é: pare de se comparar. O segundo ponto é: existem vários cantores, né, ali no exemplo que eu estou trazendo, existem vários cantores que também começaram do zero. E ele, exclusivamente, ele canta na área do hip hop, do funk. Eu falei para ele: você já assistiu o filme da Anitta? Olha como pode parecer bobo, né? Mas você já assistiu o filme da Anitta? E ele falou: ainda não. Falei: pois bem, assista. Mas olhe ela não como cantora, olhe ela como empreendedora, porque ela é uma empreendedora. E use desse modelo para pensar como você vai empreender em você. E aí a gente conversa, leva para casa, liçãozinha de casa, anota, faz exercíciozinho, volta para cá. E quando ele voltou, esse cliente ele olhou para mim e fez assim: cara, que interessante, ela cuida de tudo, né? Ela faz tudo, ela faz a música, ela faz a produção, ela é diretora do clipe, ela reclama do clipe, ela faz a roupa, ela reclama da roupa, é o cenário, é o show, e não sei o quê, e ela tá toda hora criticando e arrumando. Eu falei: verdade, né? Ela cuida de tudo. Aí ele: Aí eu fiz assim: e você, tá cuidando do quê? Aí ele olhou pra mim: da música. Eu fiz assim: pois bem, não é só a música que faz um bom cantor. A música ela é essencial, mas não é só ela. A garra de querer fazer acontecer, o apoio dos amigos que você não percebe, que estão ali incentivando você e às vezes você se mina, o apoio da família, o apoio dos seus próprios ouvintes, que às vezes você acha que não tem. E tem pessoas que querem te ouvir, que querem ouvir você, querem saber de você. Não é só a música, tem um conjunto de coisas. Então, vá atrás, busque, aprenda como ela, entenda como é o processo. Ela sabe o começo, meio e fim. Eu estou usando o exemplo dela, mas na vida é isso. Às vezes eu quero empreender, eu falando da advocacia empresarial, tem clientes que vêm e falam assim: mas eu não sei por onde começar o meu negócio. Tá extremamente ligado nesse seu ponto. Eu quero abrir uma loja de bolo, mas como que eu começo fazendo isso? Fazendo bolo. Ah, eu já faço bolo. Eu preciso vender. Como você vai vender? Não sei. Existem várias formas. Tem o iFood, tem. Aqui não estamos sendo patrocinados, mas existem vários aplicativos de venda. Você pode vender para a família, você pode vender para os amigos, você pode criar campanha de venda, você pode participar de convenções, de conferências, de palestras e afins. Peraí, será que eu estou me minando e não aproveitando a oportunidade não vem até mim? Porque às vezes a gente acha que a oportunidade não vem, mas será que eu estou aberto para as oportunidades? É isso. Então a pessoa, quando ela olha, ela fala: não sei por onde começar, é só mais uma crença de não querer sair do conforto, né? Então eu acredito que sair dessa zona de conforto, ela é mais do que essencial para quem quer começar um bom negócio, para quem quer começar a empreender, quem quer abrir a sua própria empresa. Comece, saia da cadeira. Saia da cadeira. O meu líder ele ainda fala isso também, né? Além do reconheça seu erro, ele fala: tire a bunda da cadeira. Vá para a vida, pergunte para as pessoas o que elas acham, aproveite os feedbacks, ofereça o seu serviço, não tenha vergonha daquilo que você faz. Tem gente que não faz porque tem vergonha. Não tenha vergonha. Se você faz com amor, vai ter vergonha do quê? Do amor que você põe naquilo que você faz? Nunca. Não admito. Porque eu amo o que eu faço, por isso que eu não admito. Excelente, excelente. Gente, que lindo! Ai, muito lindo ouvir você. Tá aqui, mas de live, gente. Eu vou trazer esse menino de novo, porque é muito conhecimento. E eu quero que, para finalizar, eu quero que você dê um conselho aí
né? Qual conselho que você dá para advogados que querem se destacar, só que eles não Sim. sabem ainda, né? Como a gente está falando aqui mesmo por onde começar. Uhum. Às vezes a pessoa está perdida mesmo, às vezes a pessoa está desacreditada dela. Qual é o Sim. conselho, Vini, que você dá para essa pessoa? O primeiro conselho mais importante de tudo é a inteligência emocional, cara. No mundo da advocacia, se você não tem inteligência emocional, você vai se minar e você vai se prejudicar. Mas para que a inteligência emocional? Por qual motivo eu tenho que olhar para isso? Ela vem exatamente para que você reconheça as suas qualidades. A advocacia, ela tá assim, ó, cheia de grandes advogados, excelentes profissionais, cada um melhor do que o outro. E às vezes acreditar que o outro é melhor do que a gente pode doer. Mas a grande verdade é que está todo mundo aprendendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando eu reconheço que o outro está aprendendo da mesma forma que eu, que o outro está buscando conhecimento, eu aprendo a tirar minha bunda da cadeira, como eu falei agora há pouco, e vou procurar me especializar, vou procurar fazer boas parcerias, vou procurar a ter amigos, colegas de profissão. Tem muito advogado que quer trabalhar sozinho de casa, quando esquece que existe um conselho dos advogados que está ali à disposição, com as portas abertas, para realmente recebê-los, para criar esse networking, ele é extremamente necessário. É nele que a gente aprende a conhecer outras pessoas, outras histórias, outras referências. Não sei o que fazer na advocacia, estou preocupado, o que é o futuro da minha advocacia? Pergunte para os seus colegas como que é a advocacia deles. Você vai perceber que tem muito mais coincidência do que diferença. Muitos estão nesse mesmo lugar. Muitos estão com dificuldade, sim, porque a vida ela não é sempre luz, ela não é sempre maravilhosa, né? A gente não pode falar que o mundo ele é gratiluz. Ele tem muitos desafios. Todos nós passamos por desafios todos os dias. E às vezes o advogado que está andando com uma Armani, ele não tem diferença da gente. Pode ser que ele esteja com uma Armani, mas ele também vive desafios. Ou pode ser que ele esteja no resultado hoje que ele gostaria de ter tido, mas ele, ó, ralou foi muito. Então tem muita coisa ali para ele reproduzir para você. Não sabe por onde começar? Inteligência emocional. Humildade. Reconheça seus atributos, perceba aquilo que você é bom. Não deixe de fazer, não faça aquilo que você não sabe e deixe de fazer aquilo que você sabe. Faz aquilo que você sabe. Como você sabe? Se aprofunde nisso. E aí faça amigos, colegas, aproveitem as redes de networking, aproveite as redes dos colegas. Os colegas têm muito para nos incentivar. E aí sim você vai ter consciência de que você não está sozinho nessa jornada. Existem pessoas que estão junto com você. Excelente. Gente, eu quero primeiro agradecer, Vini, porque, olha, foi uma live sensacional mesmo, uma live incrível. Quero agradecer por você ter se dedicado mesmo. Eu sei que você, gente, esse menino saiu de São Paulo e eu queria fazer com ele presencial e eu sabia. Eu falei, meu Deus, vai ser uma loucura para ele chegar aqui. Eu falei para ele, vamos fazer online, Vini. Quando der, a gente faz uma presencial, porque é um desafio. Você pegar aí São Paulo, o trânsito de São Paulo e chegar. Então, eu quero agradecer pela sua disposição, pelo seu imenso carinho. Gente, o Vinícius já me ajudou demais. Eu não falei aqui porque não deu tempo, a gente conversou bastante, mas eu vou falar na próxima live. Assim, de verdade, assim, meu primeiro treinamento você, meu primeiro treinamento de desenvolvimento humano, o Vini estava lá. Quando eu fui para aprender a organização dentro de sala, o Vini me ensinou. Eu tenho um amor tão grande por você, você não faz ideia. Acho que Ah, é você faz. recíproco, Mas meu eu tenho bem. É mais do que você recíproco. imagina. É recíproco. Isso é tudo recíproco. Eu também tenho muito amor, não só por você, mas por tudo que você tem a agregar na minha vida, na vida das pessoas. Agradeço de coração pela porta, pela oportunidade. Espero e acredito que essa live vai ajudar a influenciar muitas pessoas que passam por desafios, como a gente, né? Que somos todos seres humanos. E sem dúvida a gente vai agregar muito, transformar muitas vidas juntos ainda. Aqui, ó, estamos juntos. Jamais, jamais Sim, vamos nos separar. é isso aí. Então, gratidão mesmo, Vini, de coração. Gente, gratidão você aí também que está nos assistindo, que ficou até o final dessa live. Gratidão aí você que vai assistir ou que está assistindo pelo YouTube também. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Eu me despeço de vocês aqui semana que vem, ou melhor, semana que vem não, quinta-feira vou fazer mais uma live aqui com uma
pessoa sensacional, que também vai trazer muito conhecimento, assim como o Vini trouxe. Eu desejo uma excelente noite para cada um de vocês e a gente se vê aí. Vini, vou mandar aí para você, daqui a pouco eu te chamo, vou mandar aí para você Combinado. depois os cortes. Aí você manda para mim os links que você quer que eu vou colocar lá, tá bom? Combinado. Obrigado, Cá. Um beijo para todo mundo. Uma ótima noite para quem está assistindo à noite. Um ótimo dia, boa semana para vocês. Uma paz no coração. Precisando, estamos todos aqui à disposição. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.